Segundo Reis. Melahim Bet. Capítulo 10. Acabe tinha 70 filhos em Chamarum. Portanto Iaua, conhecido por Jeú, escreveu cartas e as enviou a Chamarum, aos príncipes de Jezreel, aos anciãos e aos que cuidavam dos filhos de Acabe. A carta dizia: Quando receberem esta carta, vocês estarão com os filhos do seu amo. Vocês têm carros de guerra, cavalos, uma cidade fortificada e armas. Portanto, escolham o melhor e o mais qualificado dos filhos do seu amo, e ponham-no no trono do seu pai. Então lutem pela casa do seu amo. Mas eles ficaram com muito medo e disseram: Vejam, se nem mesmo 2 reis conseguiram se manter de pé diante dele, como nós nos manteremos de pé? Assim, o encarregado do palácio, o governador da cidade, os anciãos e os que cuidavam dos filhos de Acabe mandaram dizer a Iaua: Somos os seus servos e faremos tudo o que disser. Não faremos rei a ninguém. Faça o que for bom aos seus olhos. Então Iaua lhes escreveu uma segunda carta, que dizia: Se vocês estão do meu lado e querem me obedecer, venham a mim amanhã, nesta hora em Jezreel, trazendo as cabeças dos filhos do seu amo. Os 70 filhos do rei estavam com os de destaque da cidade que os criavam. Assim que receberam a carta, eles pegaram todos os 70 filhos do rei, mataram-los, puseram as cabeças deles em cestos e as enviaram a ele, em Jezreel. O mensageiro veio e lhe disse: Trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Então ele disse: Façam com elas 2 montes à entrada do portão da cidade, e deixem-nas ali até de manhã. Quando ele saiu de manhã, ficou de pé diante de todo o povo e disse: Vocês são inocentes. Foi eu que conspirei contra o meu amo e o matei, mas quem matou a todos estes? Portanto, saibam que nem uma única palavra de Iau, que Iau falou contra a casa de Acabe, ficará sem cumprimento, e Iau tem feito o que falou por meio do seu servo Eliau. Iaua matou também todos os que restavam da casa de Acabe em Jezreel, bem como todos os seus homens de destaque, seus amigos e seus sacerdotes, não lhe deixou nenhum sobrevivente. Então ele partiu em direção a Chamarum. A casa onde os pastores amarravam as ovelhas ficava no caminho. Iaua, conhecido por Jeú, encontrou ali os irmãos de Acasias, rei de Alda, e lhes perguntou: Quem são vocês? Eles responderam: Somos os irmãos de Acasias, e estamos indo perguntar se está tudo bem com os filhos do rei e com os filhos da rainha-mãe. Ele disse imediatamente: Peguem-nos vivos. Portanto, pegaram-los vivos e os mataram junto à cisterna da casa onde as ovelhas eram amarradas. Eram 42 homens, e ele não deixou nenhum deles sobreviver. Seguindo adiante, Iaua, conhecido por Jeú, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que vinha ao seu encontro. Ele o cumprimentou e disse: O seu coração está plenamente de acordo comigo, assim como o meu coração está com o seu? Jonadab respondeu: Sim, ele está. Então, dê-me a mão. Assim, ele lhe deu a mão, e Iaua o puxou para dentro do seu carro de guerra. Depois disse: Venha comigo, e veja como não tolero infidelidade para com Iau. Assim Iaua o levou no seu carro de guerra. Então ele chegou a Chamarum e matou todos os que restavam da casa de Acabe em Chamarum. Eliminou todos, segundo a palavra que Iau tinha falado a Eliau. Além disso, Iaua reuniu todo o povo e lhes disse: Acabe adorou pouco a Baal, mas eu o adorarei muito mais. Portanto, convoquem todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes. Não deixem nenhum deles faltar, porque vou oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem faltar não ficará vivo. Mas Iaua estava agindo com astúcia para destruir os adoradores de Baal. Iaua disse também: Proclamem uma assembleia solene para Baal. Então a proclamaram. Depois Iaua enviou uma mensagem a todo Ixal, e todos os adoradores de Baal vieram. Nenhum deles faltou. Eles entraram na casa de Baal, e a casa de Baal ficou completamente cheia. Ele disse ao encarregado do vestiário: Traga vestes para todos os adoradores de Baal. De modo que trouxe as vestes para eles. Então Iaua e Jonadab, filho de Recabe, entraram na casa de Baal. Iaua disse aos adoradores de Baal: Façam uma busca cuidadosa, e certifiquem-se de que não haja aqui adoradores de Iau, apenas adoradores de Baal. Por fim, entraram para oferecer sacrifícios e ofertas queimadas. Iaua tinha colocado do lado de fora 80 dos seus homens e tinha dito:
Quem deixar escapar um dos homens que entrego às suas mãos, morrerá no lugar dele. Assim que ele acabou de fazer a oferta queimada, Iaua disse aos guardas e aos oficiais: Entrem e matem-los. Não deixem nenhum deles escapar. Os guardas e os oficiais os mataram à espada e jogaram os corpos para fora, e foram avançando até o santuário interno da casa de Baal. Então levaram para fora as colunas sagradas da casa de Baal e as queimaram. Eles demoliram a coluna sagrada de Baal, demoliram também a casa de Baal e a transformaram em latrinas, que existem até hoje. Assim Iaua eliminou Baal de Ishal. Mas Iaua não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, tinha levado Ishal a cometer, no que se refere à adoração dos bezerros de ouro que ficavam em Betal e em Dan. Iau disse a Iaua: Visto que você agiu bem e fez o que é certo aos meus olhos, fazendo a casa de Acabe segundo tudo o que estava no meu coração, 4 gerações dos seus filhos se sentarão no trono de Ishal. Mas Iaua não teve o cuidado de andar na lei de Iau, o criador de Ishal, de todo o coração. Ele não se desviou dos pecados que Jeroboão tinha levado Ishal a cometer. Naqueles dias Iau começou a tirar o território de Ishal, pedaço por pedaço. Hazael continuou a atacá-los em todo o território de Ishal, do Iord para o leste, toda a terra de Gileade, o território dos Gaditas, dos Rubenitas e dos Manassitas, que vai desde Aroer, que fica junto ao vale do Arnon, até Gileade e Bazã. Quanto aos outros acontecimentos da história de Iaua, tudo que ele fez e todos os seus atos poderosos, não estão escritos no livro da história da época dos reis de Ishal. Então Iaua descansou com seus antepassados, e o enterraram em Chamarum, e Jeoacás, seu filho, tornou-se rei no seu lugar. O tempo que Iaua reinou sobre Ishal, em Chamarum, foi 28 anos. Segundo Reis, Melahim Bet, capítulo 11. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho tinha morrido, exterminou toda a linhagem real. Mas Jeuzeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tirou Jeoás, filho de Acasias, dentre os filhos do rei que iam ser mortos, e o escondeu num quarto junto com a sua ama. Eles conseguiram mantê-lo escondido de Atalia, de modo que ele não foi morto. Ele ficou escondido com ela na casa de Iau por 6 anos, enquanto Atalia reinava sobre o país. No 7º ano, Jeoiada mandou chamar os chefes de 100 da escolta cariana e dos guardas do palácio para que viessem a ele na casa de Iau. Ele fez um pacto com eles e os fez jurar na casa de Iau. Depois lhes mostrou o filho do rei. Ele lhes ordenou: Façam o seguinte: 1/3 de vocês estará a serviço no Shabá e manterá estrita vigilância sobre a casa do rei. Outro terço ficará no portão do alicerce e o outro terço ficará no portão atrás dos guardas do palácio. Vocês se revezarão em vigiar a casa. As 2 divisões que estariam de folga no Shabá manterão rigorosa vigilância sobre a casa de Iau para proteger o rei. Vocês devem ficar em volta do rei, cada um com as suas armas na mão. Quem atravessar as suas fileiras será morto. Fiquem com o rei aonde quer que ele for. Os chefes de 100 fizeram exatamente o que Jeoiada, o sacerdote, tinha ordenado. Portanto, cada um reuniu os seus homens que estavam a serviço no Shabá, e os que estavam de folga no Shabá, e foram a Jeoiada, o sacerdote. O sacerdote deu então aos chefes de 100 as lanças e os escudos redondos que tinham pertencido ao rei David e que estavam na casa de Iau. E os guardas do palácio se posicionaram, cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, junto ao altar e junto à casa, em volta do rei. Então Jeoiada trouxe para fora o filho do rei e pôs sobre ele a coroa e o testemunho. Eles o fizeram rei e o ungiram. E começaram a bater palmas e a dizer: Viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho do povo correndo, foi imediatamente até o povo na casa de Iau. Então ela viu o rei em pé junto à coluna, segundo o costume. Os chefes de 100 e os que tocavam as trombetas estavam com o rei, e todo o povo se alegrava e tocava trombetas. Em vista disso, Atalia rasgou a sua roupa e gritou: Conspiração! Isso é uma conspiração! Mas Jeoiada, o sacerdote, ordenou aos chefes de 100, os encarregados do exército: Tirem-na do meio das fileiras, e matem a espada quem for atrás dela. Pois o sacerdote tinha dito: Não a matem dentro da casa de Iau. Eles a pegaram e a levaram até o lugar por onde os cavalos entram na casa do rei, e ali ela foi morta. Então Jeoiada fez um pacto entre Iau, o rei e o povo, segundo o qual continuariam a ser o povo de Iau, e também fez um pacto entre o rei e o povo. Depois disso, todo o povo foi à casa de Baal e demoliu seus altares, despedaçou as imagens dele e executou Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares.
Então o sacerdote designou superintendentes sobre a casa de Ial. Além disso, reuniu os chefes de Sem, a escolta cariana, os guardas do palácio, todo o povo, para acompanhar o rei para baixo, da casa de Ial para a casa do rei, pelo caminho do portão da guarda do palácio. Então ele se sentou no trono dos reis. Assim, todo o povo se alegrou e a cidade ficou em harmonia, visto que Atalia tinha sido morta à espada, junto à casa do rei. Jeoás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei.